Tá pensando em começar a investir, mas não sabe por onde começar? Ou de repente você até começou a pesquisar alguma coisa, mas ficou perdido aí com tanta informação, com tanta sigla, tanta coisa na sua cabeça que você não sabe o que é e não sabe nem por onde começar? Fala, bonitões! Tudo bom com vocês? Quando você começa a ver algumas coisas sobre investimentos, é verdade, tá? É verdade. Você fica perdido. Por quê? Porque tem muita informação. É um mundo novo, são muitas coisas que você começa a ver, muitas siglas, muitas coisas que você não sabe. Mas assim, fica tranquilo. Eu sempre falo sobre a primeira coisa que você precisa saber, né, sobre tudo isso. A primeira coisa que você precisa saber antes de fato de começar a investir eu brinco que é saber o que você está fazendo, tá? E o que é essa questão de saber o que você está fazendo? Você precisa ter noção de alguns assuntos. Veja bem, você não precisa ser um conhecedor profundo de todos esses assuntos, mas você precisa sim ter uma noção geral de alguns assuntos que sim, como, por exemplo, economia, como um pouquinho de ações, um pouquinho de bolsa de valores de uma forma geral. Mas calma, você precisa ter essa noção mínima para que você entenda o contexto que você está inserido, para que você não perca tanto dinheiro, tá? Porque inevitavelmente você vai perder dinheiro nesse processo, tá bom? Então essa é a primeira coisa que eu sempre digo para quem quer começar a investir. Você precisa saber o que você está fazendo, tá? Depois disso, existem alguns passos que você precisa passar, que você precisa saber para que você de fato comece a investir, antes de você começar a investir, tá certo? E eu vou falar esses 3 passos para você até o final desse vídeo. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo que você precisa saber? A primeira coisa que você precisa fazer para que você de fato comece a investir. Isso é a primeira coisa de tudo, tá? Você não pode começar a investir sem antes você definir essas duas coisas. E quais são essas duas coisas? Primeiro, definir qual que é o seu objetivo quando você começar a investir. Por que você precisa definir qual é o seu objetivo? Porque quando você vai definir o seu objetivo, isso vai determinar em quais são os ativos que você de fato vai investir. Por quê? Porque tem diferença, gente. Tem diferença. Quais são esses objetivos? Eu quero criar uma fonte de renda. Eu quero que o meu patrimônio ele cresça. Eu quero fazer uma mescla disso, certo? Então tudo isso faz diferença nos ativos que você vai escolher para você colocar o seu dinheiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda coisa desse primeiro passo, porque são duas coisas no primeiro passo. Saber qual é o seu objetivo e a segunda é qual é o seu perfil de risco. E o que isso tem a ver? O que é isso? Qual que é o seu perfil de risco? Você está disposto a correr mais risco? Você está disposto a perder mais dinheiro? Esse é um perfil de risco, um perfil de risco mais arriscado. Qual que é o seu outro perfil? Qual que é o outro perfil de risco que existe? Mais moderado. Eu não quero me arriscar tanto com ativos muito perigosos, mas eu também não quero colocar tudo em ativos que são muito restritos. Muito estáveis, vamos por assim dizer. Eu quero correr um risco porque eu quero ter um ganho um pouco maior, mas eu também quero ter um pouco de segurança. Então o seu perfil de risco é um perfil moderado. Então você vai mesclar algumas coisas ali e vai proteger o seu capital e vai aproveitar mais. Eu acho que esse é um perfil muito bom. Particularmente eu tenho esse perfil de moderado para arriscado, mas isso é meu, tá? E qual que é o outro perfil de risco? O outro perfil de risco é baixo risco, tá? Você não aceita correr muito risco, você quer basicamente segurança. Você não gosta nem da ideia de perder um centavo, você tem medo até de perder dinheiro, tá? Então, quando você tem esse perfil de risco, os seus ativos são completamente diferentes dos meus ativos e das pessoas que têm um risco, não tem tanta aversão a risco assim, certo? Então essa é a primeira coisa, é o primeiro passo. Você tem que definir qual é o seu objetivo
e qual é o seu perfil de risco. Eu sempre falo disso, não tem jeito de fugir. Definido isso, o segundo passo, eu acho muito importante você ter uma noção mínima sobre economia. Veja bem, não é ser um especialista em economia, mas você precisa ter uma noção mínima sobre economia. Entender o que é CDI, o que é Selic, o que é IPCA, o que isso afeta os seus investimentos, o que isso afeta o seu dinheiro, por que isso é tão importante, por que as pessoas falam tanto disso, tá? Você precisa ter essa noção mínima. E se você quiser saber, tá, sobre isso, eu fiz um vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você, explicando o que é Selic, o que é CDI, o que é IPCA. E eu também fiz um vídeo explicando de uma forma um pouco mais detalhada sobre economia. Também vou deixar para você aqui no card, aqui em cima. É importante que você leia, que você entenda sobre isso, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar a você a entender o que está acontecendo com o seu dinheiro naquele exato momento. Vai te ajudar a entender quais são as melhores oportunidades para aquele momento, tá? Então, é por isso que você precisa sim ter uma noção mínima sobre economia, beleza? Não precisa se tornar um especialista, mas o mínimo você precisa saber. Antes disso, comenta aqui embaixo para mim entender, tá, com quem que eu tô falando. Comenta aqui embaixo qual que é o seu perfil de risco, qual que é o seu objetivo ao investir. Deixa eu entender como é que você está pensando, o que você quer com seus investimentos. Esse comentário vai me nortear, tá? Vai me direcionar para criar conteúdos mais relevantes para você, beleza? Deixa aqui embaixo no comentário, eu vou esperar o seu comentário, hein? Comenta aqui embaixo, não vai cair o dedinho se você digitar um comentário aqui embaixo, tá bom? E vai me ajudar pra caramba também, beleza? Qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é o seguinte, depois que você já definiu os seus objetivos, já definiu qual é o seu perfil de risco, já entendeu isso, já tem uma noção mínima de economia que dá pra você aí em meia hora de vídeo no YouTube ter essa noção mínima, o terceiro passo agora é você de fato começar a estudar quais são os ativos que você pretende investir. E aí a gente entra aí na questão de renda fixa e renda variável, tá? Renda fixa são investimentos mais seguros, mais estáveis para as pessoas que querem correr menos riscos. Renda variável, o próprio nome já diz, o seu capital vai variar mais. A sua possibilidade de ganho é um pouco maior em relação à renda fixa. Porém, a relação de risco também aumenta, tá? O seu risco de perda também aumenta. Mas calma. Deixa eu explicar bem por cima, bem rápido, quais são os ativos para que você entenda, tá? Você vai ainda estudar um pouco melhor sobre isso, mas quais são os ativos da renda fixa? Renda fixa, temos CDB, temos o Tesouro, temos debêntures, tá? O que são esses ativos? O que é a renda fixa? Basicamente, a renda fixa, você vai pegar a sua grana e vai emprestar para alguma instituição. Quais são essas instituições? Quando você investe no Tesouro Direto, no Tesouro, são os investimentos mais seguros do nosso país. Por quê? Você está emprestando o seu dinheiro para o governo. E por que é o mais seguro do país? Porque o nosso país tem a máquina, é dono da máquina de imprimir dinheiro. Então, na pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e vai te pagar. O segundo ativo, a segunda forma são os CDBs. O que é o CDB? Você empresta, quando você coloca dinheiro no CDB, você empresta o seu dinheiro para bancos, tá? Esses bancos fazem financiamentos, emprestam dinheiro para as outras pessoas e te pagam juros por isso. O risco disso é o banco quebrar, certo? Bom, o outro ativo são os debêntures. O que é isso? Você vai emprestar o seu dinheiro para empresas. Essas empresas vão te pagar juros. Elas vão usar esse dinheiro como uma forma de financiamento. E elas vão te pagar juros por isso, certo? O risco disso é da empresa quebrar e ela não te pagar.
certo? Agora a gente vai para a renda variável. O que é renda variável? Na renda variável a gente tem alguns ativos. Eu vou falar especificamente de 3 ativos, que são as ações, os fundos imobiliários e os ETFs. Que é isso? Ações é muito simples, muito fácil de você entender. Ações são pedacinhos de grandes empresas. Por exemplo, você compra uma ação da Petrobras. Todo mundo conhece a Petrobras, do Bradesco, do Itaú. Então você compra um pedacinho dessas empresas e você vira sócio dessas empresas, tá? Você pode receber a distribuição de lucro dessas empresas, que são os chamados dividendos. Tem empresa que paga, tem empresa que não paga. Isso são características que você vai estudar um pouco mais a fundo. Por quê? Como assim tem empresa que paga e tem empresa que não paga? Tem empresa que prefere não distribuir os lucros e pega esse dinheiro e reinveste nela. Então a chance de uma ação, por exemplo, custar R$10 e ir para 20 e dobrar o seu capital é maior, certo? E agora tem empresas que já são grandes e as chances dessas empresas dobrarem de tamanho são menores, então elas distribuem esse lucro, tá? Eu tô falando assim bem a grosso modo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Então elas distribuem esses lucros com todos os acionistas e dessa forma você ganha um trocadinho aí de tempos em tempos, certo? A gente tem os fundos imobiliários. O que é isso? De um modo bem geral, você tem fundos de investimentos que investem em imóveis. Eles são donos de grandes imóveis. E tem imóvel de todos os jeitos. Tem galpão logístico, tem prédio comercial, tem prédio residencial, tem de tudo. Tem fundo que investe em outros fundos, tá? E o legal dos fundos imobiliários é que a cada cota que você compra, essa cota te retorna um aluguel mensal. Afinal, são investimentos em imóveis que estão alugados e geram renda todo mês, tá? Essa renda é distribuída com todos os cotistas desses fundos. Então, é uma forma excelente de você criar uma fonte de renda mensal, os fundos imobiliários. E aí, o outro ativo da renda fixa são os ETFs, que são basicamente fundos de investimentos que investem em algumas áreas específicas. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui em cima para vocês, onde eu invisto R$100 na prática, e lá nesse vídeo eu falo sobre um ETF lá da Europa que ele investe em 1000 empresas lá da Europa. Mas tem ETF de ouro, tem ETF de criptomoeda, tem ETF de tudo que você imaginar, beleza? Então, esses são basicamente todos os ativos. Existem mais ativos, mas esses são os ativos principais que você vai encontrar dentro da Bolsa de Valores, quando você fala em investimentos, tanto da renda fixa quanto da renda variável. O que você deve fazer é começar a estudar mais a fundo como é que você escolhe, como é que você separa, para que você de fato consiga assimilar todos os tipos de investimentos, todos os ativos que existem, para que você comece a colocar o seu dinheiro de uma forma melhor distribuída, né? E para que você aproveite melhor os seus rendimentos. Conta aqui para mim, comenta aqui embaixo. Você está com alguma dúvida? Está entendendo? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Não deixa a dúvida aí com você, porque se você deixar com você essa dúvida, não vai adiantar nada. Eu tô aqui no YouTube para te ajudar, tá bom? Para te ajudar. Então comenta aqui embaixo que eu te ajudo. Se você não comentar, não tem como eu te ajudar e você vai ficar com a sua dúvida e de repente vai deixar de investir por uma besteira. Bom, eu vou te dar aqui um quarto passo, que é um bônus. O que é esse quarto passo? Erra rápido. Erra rápido. Aprenda. E conserta isso logo, tá? Porque não dá para você ficar errando o tempo inteiro. Eu já errei várias vezes. Mas eu tenho errado e como eu estou em constante processo de aprendizado, eu estou estudando direto. Então a gente erra, mas a gente erra, mas a gente faz de tudo para começar a consertar. E cada vez mais isso vai melhorando. Então, o quarto passo é erra, mas erra rápido. Aprenda e conserta logo, tá? Porque isso tudo vai te levar para um patamar totalmente diferente
E daqui a alguns anos, você investindo, reinvestindo, investindo, reinvestindo, você vai ter um patrimônio legal e uma fonte de renda legal e com certeza vai começar aí a mudar a sua realidade financeira e atingir a sua liberdade financeira, sua independência financeira, beleza? Bonitão, se você não é inscrito nesse canal, deixa aqui embaixo, ó, clica no botãozinho aqui embaixo, clica no sininho aqui embaixo, tá bom? Toda vez que se você clicar no sininho, se você se inscrever no canal, toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar, você vai ser avisado, tá bom? Se inscreve no canal, que a gente está começando esse canal e isso vai dar uma força enorme, você não tem ideia do quanto isso vai ajudar a gente, beleza? Um abraço bonitão e até o próximo vídeo!